Eu gostaria de falar com você sobre o seguinte tema: encontrando paz através do pastoreio. E para esse tema eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos do 2 ao 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos do 2 ao 4, vão dizer assim: que pastoreie o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Encontrando paz através do pastoreio. Então, quando eu olho para esse texto de Pedro, eu aprendo 3 verdades que eu gostaria de compartilhar com você neste momento. E a primeira verdade é esta: o pastoreio não é apenas uma necessidade. O pastoreio deve ser uma prioridade. O pastoreio ele deve ser uma prioridade porque nós aprendemos uns com os outros. Quando o pastoreio não é um método, não é uma estratégia de crescimento de igreja, quando o pastoreio ele é orgânico, ele é natural, ele é real, as pessoas acabam crescendo, porque umas acabam aprendendo com as outras. À medida que eu cuido de você, à medida que eu compartilho aquilo que Jesus tem me ensinado com você, eu cresço e você cresce, e vice-versa. O pastoreio ele deve ser uma prioridade, porque nós cristãos precisamos estar preparados para ouvir e também para desabafar. Então, quando existe esse cenário de ouvir e falar no tempo certo, ambos são beneficiados. O pastoreio, ele deve ser uma prioridade porque é através dessa prática que nós encorajamos uns aos outros. Nós somos grandemente encorajados. A segunda verdade que eu aprendo aqui sobre o pastoreio é que o dom de pastorear não é exclusividade de alguns poucos. O dom de pastorear não é exclusividade de alguns poucos. Uma coisa é o ofício pastoral, outra coisa é o chamado de todo crente. Todo crente, ele tem o direito de ser pastoreado, ele tem o direito de ser cuidado, mas ao mesmo tempo ele tem o dever de pastorear. Ele tem o dever de cuidar das pessoas que estão ao seu redor. Ele tem o dever de cuidar do rebanho do Senhor Jesus Cristo. E a terceira verdade que eu aprendo olhando para esse texto é que o pastoreio envolve cuidado e discipulado. O cuidado ele está vinculado às necessidades do outro. O discipulado ao seu desenvolvimento, ao seu crescimento. Rebanho saudável é rebanho cuidado e discipulado. Eu preciso estar atento às necessidades dos meus irmãos. Eu preciso estar atento ao crescimento dos meus irmãos. Você precisa estar atento às necessidades dos teus irmãos, assim como você também precisa estar atento ao crescimento dos teus irmãos. E a pergunta que eu te faço é: você tem estado atento àquilo que está acontecendo ao seu redor em relação aos membros do corpo de Cristo, em relação ao rebanho do Senhor Jesus Cristo aqui na terra? Eu quero concluir dizendo que nós encontramos paz no pastoreio. Quando existe pastoreio, o rebanho prova da verdadeira paz. Da paz que vem de Deus, de uma paz que é ultra circunstancial, vai além do nosso entendimento. Nós provamos paz. O rebanho prova paz. E todo aquele que pastoreia acaba recebendo a sua recompensa. É isso que Pedro vai falar no versículo 4. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Que nunca perde o seu brilho. Terá uma recompensa
para todos aqueles que exercerem o pastoreio. Finalizo dizendo que é direito de todo cristão ser pastoreado, como também é dever de todo cristão pastorear. Encontramos paz no pastoreio do Senhor Jesus Cristo, através da sua igreja. Um grande abraço para você, um grande abraço para a sua família e que Deus abençoe a todos.